Olá, amigos do Mistura Fina, sou Vanessa Silveira e hoje vamos continuar falando sobre o assunto que a gente havia falado no último programa, sobre a odontologia e suas fases. Então, para dar continuidade no que a gente havia falado no último programa, nós passamos para a odontologia da adolescência. O que nós temos que analisar e os pais têm que acompanhar na odontologia da adolescência? Adolescentes, nós podemos perceber que os pais já não têm tanta mais domínio com a criança, né? Não é mais criança e não é adulto. Então, os pais já não escovam os dentes dos adolescentes, não podem levar eles até o banheiro e escovar. Então, como que é feito isso tudo? Nessa fase da adolescência, o dentista é o principal responsável por conversar com aquele adolescente e conscientizá-lo das necessidades do cuidado bucal. Claro que para esse adolescente que cresceu em toda uma educação para a odontologia, para ele vai ser mais fácil e ele vai ter todos esses hábitos. Mas o dentista é uma pessoa que vai auxiliar e vai ajudar muito na melhora da higiene bucal. Nessa fase, com a falta de higiene, em alguns casos, a gengiva pode crescer, a gente tem um aumento, pode acontecer um aumento gengival. É uma fase em que adolescentes podem estar de aparelho com tratamento ortodôntico, o que pode ocasionar mais acúmulo de resíduo. Pode acontecer um aumento da atividade de cárie, isso tem que ser analisado. Então, o adolescente tem que ser muito bem acompanhado também com o dentista, para que o dentista faça avaliações periódicas de 6 em 6 meses e faça realmente um tratamento de limpeza e de toda uma orientação para que esse adolescente tenha toda a informação que ele precisa. Na fase adulta, quando não é feito todo aquele cuidado na troca dos dentes da infância e o cuidado na adolescência, em que a gente tem uma diminuição um pouco da higiene bucal, na fase adulta vêm as consequências de todo esse histórico. Então, nessa fase, o adulto pode estar sofrendo algumas consequências de um não cuidado anterior. Então, o que nós vamos fazer? Se já tivemos algumas perdas, consequências de tratamentos não realizados, não tem problema. Tudo pode ser cuidado ainda. Então, o que a gente tem que cuidar? O adulto já começa a preocupar muito com a gengiva. Acúmulo de resíduo para adulto, a gente tem que ter esse cuidado porque acúmulo de resíduo já pode causar gengivite, periodontite, amolecimento dental. Não só perda dental com cárie e tratamento de canais, que isso acontece também. Acontece a perda dental. Mas o tratamento da gengiva é tão importante quanto o tratamento dos dentes também. O adulto que teve consequências como perdas dentárias, essas perdas elas têm que ser substituídas. Faz parte da saúde da boca a substituição das perdas, porque as perdas podem trazer consequências piores, que são perdas dos outros dentes. E nós temos também a fase dos cuidados da odontogeriatria, que é a fase da saúde bucal na melhor fase da vida. Que é o quê? Nesta fase, a gente tem percebido que a melhor idade tem vindo para essa fase com os dentes em boca. Que legal, né? Todo esse tratamento odontológico que a gente conseguiu por anos orientar, indicar esses tratamentos para os pacientes, tem trazido esses pacientes com a maioria dos dentes em boca. Nós precisamos, para esses pacientes, de um maior cuidado, principalmente com gengiva, com a limpeza. Nessa fase, a gente já tem algumas perdas ósseas, então o tratamento periodontal para essa fase é o principal. Nessa fase, a atividade de cárie, ela já não é muito mais considerável. Nós não temos muita atividade de cárie mais na melhor idade. Nessa fase, se há uma boa higiene bucal, a atividade de cárie, ela pode estar diminuída nessa fase. Então, o cuidado gengival, ele é essencial. Para quem chega nessa fase sem os dentes, também a gente tem muitas opções para poder reabilitar essa boca. Pacientes que têm próteses, que são as dentaduras, rotes, eles têm que ser trocados com frequência, porque a gente pode causar um problema principalmente em articulação. Uma prótese que tem muito tempo de uso, ela pode causar problemas na fala, na mastigação, na posição da mandíbula.
Então, a gente precisa ter todos esses cuidados mesmo para poder trazer mais qualidade de vida, qualidade da fala, qualidade da deglutição para esses pacientes da melhor idade. Então é isso, pessoal. Para quem acompanha nosso programa, entendeu um pouco sobre o tratamento odontológico e todas as suas fases, tá bom? Semana que vem voltaremos com outro tema.